Na verdade, assim, eu tenho aí uma formação em design e há muito tempo trabalho na área, mais de 30 anos trabalhando na área. E aí, dentro dessa minha trajetória, cada vez mais foi ampliando o leque de atuação e trabalhando com marcas em geral, não apenas design, né, mas com toda a construção e gestão de marcas, parte toda de marketing, de publicidade, daquilo que a gente chama de branding, enfim. Então, teve toda uma trajetória que a gente foi passando e foi construindo, e o que eu estou trazendo aqui é uma visão sobre um aspecto específico, né, desse campo de atuação de marcas, que é uma discussão de como que as marcas podem assumir um protagonismo na sociedade e realmente gerar valor e gerar benefícios a todos, enfim. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Essa expressão marketing de sucesso são aquelas que mudam para melhorar a vida das pessoas. Então a ideia é justamente mostrar como é possível a gente pensar em empresas, em marcas que realmente gerem valor, né? E quando a gente fala isso, tem um contexto até, tem muito a ver com, até nessa minha área, né, de design, marketing, comunicação e tudo mais. Em geral, os problemas que eu enfrento no dia a dia são aqueles problemas de relacionamento com o cliente, os problemas de, às vezes, algum trabalho que não saiu do jeito que queria, enfim, as coisas corriqueiras, né? A minha esposa, ela é enfermeira, chega até a ser curioso, né? Recém-casado, conversava com ela, aí, final de dia, aí, como é que foi seu dia? E eu falando que tinha um monte de problema. Só que aí, agora que ela começava a contar dos problemas dela, né, de UTI, de oncológico, etc., aí você começa a perceber, né, relativizar, né, o que é problema, o que não é problema, né? Então, na verdade, isso faz até, em vários momentos, me faz pensar justamente um pouco até da minha profissão, né? Essa área aí de marketing, publicidade, propaganda, enfim, toda essa área que eu comentei com vocês que eu tenho trilhado, o quanto que realmente gera valor para a sociedade, né? De que maneira que realmente é útil essa atividade, né? Então, para que serve isso e tal? E dentro disso, na verdade, é muito natural a gente pensar que talvez marketing, e a gente sabe que em muitos casos é feito realmente, né, quando bem utilizado, ele é muito bom, mas quando ele é mal utilizado, muitas vezes pode gerar algum tipo de manipulação. Então, essas questões, né? Quer dizer, faço alguém comprar mesmo que não precise? Faço alguém gastar mais mesmo que não possa? Ajuda alguém a ganhar mais, mesmo que não mereça, né, que aquele empresário não mereça, enfim, são pontos aí que sempre valem um pouco de reflexão aqui. Eu estimulo o pessoal aqui do meu time a fazer esse tipo de reflexão também, né? Mas o fato é que a gente percebe, com o tempo a gente vai analisando esse tipo de situação e a gente vai vendo que é possível fazer a diferença, sim, e com motivos que vão muito além do lucro, né? E aí a gente até tem uma expressão, né, carinhosa aqui dentro da agência, que a gente chama de PQP, né? Para qual propósito, né? Qual é o propósito, afinal? E aí a gente começa a trabalhar muito essa questão, não só para nós internamente, mas para as marcas que a gente gerencia também. E essa questão de propósito, ela está até um pouco desgastada, talvez, né? Muito utilizada, mas realmente tem uma importância muito grande. A gente aplica muito isso no dia a dia, né? E, na verdade, essa questão de propósito, desde quando a gente era criança, né? Foi de propósito e tal. Então, na verdade, propósito é isso, né? Quando a gente faz de uma maneira premeditada, né? E na prática, a gente vai percebendo que essa questão de propósito de marca, propósito das pessoas, esse alinhamento entre o propósito da marca e da empresa com o propósito das pessoas, dos profissionais, realmente tem que ser exercitado, né? É algo que precisa ser trabalhado, deve ser encarado de uma maneira ativa e não apenas reativa, porque se a gente se deixa levar, muitas vezes a gente está sendo controlado por alguém, manipulado por alguém, né? Então, daí a importância de a gente entender essa questão do propósito, de que maneira que a gente pode realmente contribuir, né? Com essa visão aí de para que serve, qual que é a razão de existir,
né, dessa função, ou até dessa profissão e tudo mais. Então, são pontos que fazem a gente analisar a respeito disso. Até dentro desse exercício, né, de como trabalhar esse assunto, tem uma... Eu não sei se o Humberto sabe, eu não sei se é uma metodologia, se é uma filosofia, mas, enfim, o Ikigai, né, que chamam de uma razão para ser. O fato é que tem esses quadrantes, né, essas quatro esferas da vida, né? Aquilo que a gente ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo pelo qual a gente pode ser pago e aquilo que a gente é bom. Na verdade, juntando essas quatro esferas da vida, quando a gente tem essa intersecção entre aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente ama, é a paixão, enfim, tem essas intersecções, né? Aquilo que a gente ama, que o mundo precisa, é a nossa missão. Aquilo que o mundo precisa, a gente pode ser pago por aquilo, é a nossa vocação. Aquilo em que a gente é bom e pode ser pago é a nossa profissão. Então, são esses quatro cruzamentos, né, entre essas áreas. E é interessante que a gente começa a ver, quando a gente tem 3 dessas áreas e falta alguma delas, a falta que isso faz, né? Então, por exemplo, se a gente tem aquilo que a gente ama, aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente pode ser pago, mas não tem aquilo que o mundo precisa, a gente tem sensação de satisfação, mas, ao mesmo tempo, sentimento de inutilidade, porque a gente está fazendo aquilo que o mundo não precisa. Então, a mesma coisa aqui, né? Quando a gente faz aquilo que a gente é bom, que a gente ama, que o mundo precisa, mas a gente não pode ser pago por aquilo, também, né, sem prosperidade. Quando a gente tira da equação aquilo que a gente é bom, senso de incerteza. Quando a gente tira da equação aquilo que a gente ama, a gente é bom, a gente pode ser pago e o mundo precisa, mas a gente não ama aquilo, dá um sentimento de vazio. Então, isso aqui é mais como um exercício mesmo, porque, na verdade, na prática, quando junta essas 4 esferas, aí é o que, pela tradição aí oriental, né, se chama de Ikigai, né, que é essa razão para ser, a razão de existir, né, tem muito a ver com propósito. Então, assim, na prática, isso é para mostrar um pouco que existem formas de a gente trabalhar ativamente para entender questão de propósito, né? E, na verdade, quando a gente fala dessa área de marketing, de comunicação, de publicidade, pensar de que maneira que pode contribuir com essa visão. Porque, na verdade, quando a gente fala de marketing, assim, dizem que se você perguntar para o peixe o que é água, ele não vai saber, porque ele está imerso naquilo, ele nem sabe dizer o que é água e o que não é, né? Para ele, tudo é água. Marketing é mais ou menos assim também. Marketing está em quase tudo, né? Nas relações, nas conversas, em todos os relacionamentos. Tem sempre alguns toques de marketing que muitas vezes a gente está atuando e não está nem percebendo. Mas o fato é que tem alguns tópicos mais básicos de marketing, os famosos 4 Ps, né? Quer dizer, para o marketing acontecer, óbvio, tem que ter o produto, tem que existir um desejo e capacidade de comprar aquele produto, tem que ter uma forma de entregar aquele produto, que é o P de praça, e tem que ter algum canal de comunicação, senão, se não tiver um canal de comunicação, ninguém vai saber que tem aquele produto à disposição e tal, que é o P de promoção. Mas, na verdade, tudo isso tem um outro P que é muito importante, é entender o problema, né? E, na verdade, para o marketing acontecer, precisa acontecer um conflito, precisa haver algum tipo de necessidade não satisfeita pelas duas partes, tanto da parte do comprador quanto da parte do vendedor, né? As duas partes precisam ter alguma necessidade a ser satisfeita, a ser suprida. Então, na prática, fazer marketing com essa linha de raciocínio, fazer marketing é resolver problema. E quando a gente fala em resolver problema, a gente, idealizando, marketing não é usar os consumidores para resolver os problemas da empresa, é o contrário, né? É usar a empresa para resolver os problemas dos consumidores. E se a gente tira consumidores e coloca pessoas, tira empresa, coloca marca, continua valendo, né? Marketing não é usar pessoas em geral para resolver problemas de marcas, é o contrário, né? Então, aqui, essa questão dos problemas, de quais problemas que o marketing consegue resolver, basicamente tem 7 aqui que eu vou explicar, não precisa ler tudo aqui não, tá? Eu vou passar um pouquinho, rapidamente, por cada um deles.